Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje do RBR Alpha Multi-Estratégia Real Estate, né? Realmente é um fundo multi-estratégia, não é apenas um FOF que, né, passou a investir em crise ali para reforçar os rendimentos. Ele é uma gestão ativa e tem muita informação aqui. Fica comigo, a gente vai precisar de um pouco mais de tempo aqui para destrinchar esse relatório, tá certo? Então é um fundo que já está aí, né, com mais de 1,1 bi, quase 1,2 bi de patrimônio, a cota patrimonial R$ 87,49. A gente já vai ver se está ou não com desconto ou com ágio essa cota patrimonial. Uma coisa que, né, já vai chamar a nossa atenção aqui, que o fundo ele acabou com sua reserva de lucros, né? Ele vinha distribuindo ali alguns rendimentos usando uma parte dessas reservas e essa reserva acabou. A partir de hoje é um novo cenário. Fica aí que a gente vai falar um pouco mais disso, tá? Então o fundo distribuiu nos últimos 12 meses aí 62 centavos por cota. É um fundo que já tem mais de 107 mil cotistas, né? Possui 19 FIIs no portfólio, considerando as posições acima de 1%, 8 CRIs, preço de fechamento da cota R$ 84,01. Então a gente já vai ver aqui, né, que tem desconto. A gente já vai falar um pouco mais sobre isso, né, de qual é esse desconto, a questão do duplo desconto dos FOFs. Então a gente chega aqui em agosto, né, o fundo distribuiu 55 centavos por cota, portanto, uma redução, né, se a gente comparar, por exemplo, com julho de 2023, uma boa redução aí, na verdade, né, de 8 centavos, e com a média ali de 62 centavos que a gente viu aqui, uma redução de 7 centavos em termos absolutos, tá? O que dá ainda, né, um dividend yield de 8,2%, né? Não custa lembrar que esses rendimentos distribuídos são isentos para o investidor de pessoa física, tá? Tem mais algumas outras regrinhas, mas em geral, quase todos os fundos do IFIX, eles, né, são enquadrados nessa regra. Então vamos lá, né? A gente já falou aqui, né, da distribuição, reforçando mais uma vez, né, o fundo está ali sem reserva de resultados e isso levou à redução do dividendo para 55 centavos por cota, tá? Então vamos dar uma olhada aqui na movimentação aqui, uma das informações, né, mais relevantes desse relatório, que é a possível, né, aquisição ali de dois ativos reais no valor de 170 milhões de reais, que o fundo está estudando, está em negociação desses ativos. Esse valor é um valor equivalente ali a 14,2% do patrimônio líquido, tá, do fundo. E para, né, concretizar essa compra aqui, o gestor ele tem adotado uma estratégia de realização de algum prejuízo e esses prejuízos eles já deram, né, no total ali 43 centavos por cota, né, porém destravou ali 110 milhões de caixa, né, quase, né, uma boa parte aqui do que ele precisa desses 170 milhões. Então, em relação ao mês de agosto, seguindo ainda essa linha da estratégia, ele conseguiu ali mais 87 e assumiu um prejuízo por cota de 12 centavos, tá, pessoal? Então, ele realmente faz essa gestão ativa, tá? E aqui ele traz um estudo, né, levando em consideração aqui o PL, né, o patrimônio líquido, ele não está levando em consideração a cota de mercado, mas os dividendos, e ele se compara aqui, né, em relação, né, à valorização de PL mais dividendo, tendo como uma janela ali de um ano, né, de julho de 22 até julho de 23. Ele não abre, né, o nome propriamente dos outros pares, né, mas ele botou aqui FOFs. Então, considerando toda essa rentabilidade e o percentual, né, que ele chama de tijolo, né, que são os ativos ali reais na carteira do fundo, né, ele estaria ali bem posicionado a longo prazo, né? Isso que ele quer mostrar. E aqui ele traz mais uma vez aqui, né, o retorno do que seria, né, um percentual de tijolo maior. O retorno dos últimos 12 meses do RBRF estaria ali em 4, com 15,9. Se a gente estender a janela para 24, ele vai para segundo lugar, com 15,9 ainda. E se a gente estender a janela para 36 meses, ele vai para primeiro lugar na visão deles, né, com a comparação que eles fizeram aqui, supera o IFIX nessas três janelas que eles pegaram aqui, né, e sendo uma janela ali de 3 anos, né, 36 meses, ele ficaria em primeiro lugar, tá? Então, teoricamente, através desse estudo e levando em consideração não o valor de mercado, mas o valor do patrimônio líquido do fundo, mais os dividendos,
ele tem conseguido superar, né, o IFIX e tem conseguido ficar ali, né, brigando para ficar entre os melhores do mercado, tá, pessoal? Então, aqui, seguindo, né, mais ou menos nessa linha, lembrando que o RBR ele está envolvido em, né, uma das características dele é, inclusive, o posicionamento em assembleias, né? A gente lembrou aqui, já teve vídeo do canal da história lá do HGPO, que teve um outro fundo, né, o JSRE, que quis vender e ele achou melhor não vender naquela oportunidade. Né? Na visão deles, poderiam vender maior futuramente. Vamos ver, né? O tempo vai dizer se eles estavam certo ou errado. E aqui está o percentual de tijolo do RBRF, né, ao longo do tempo. Você vê que eles aumentaram, né, significativamente ali a partir de julho de 22, né, chegando hoje com 75% da alocação do fundo em tijolo, né, seja em ativos, seja em FIIs de laje corporativa. E parece que o gestor está, assim, otimista em relação a esse setor. Então, agora vamos passar para a questão do desconto em relação ao valor patrimonial e potencial. Tá? Então, né, ele coloca aqui o duplo desconto com 15%, né, além dos dividendos, e enxerga, né, um desconto atual ali de 4,1%. Se a gente considerar o duplo desconto, né, adicionando ali mais 10,2% e fazendo a multiplicação, você teria, né, um possível desconto ali ainda de 15% mais os dividendos. Né? Lembrando que esse duplo desconto aqui é você pegar todos os ativos que estão ali dentro do fundo e colocar todos eles ao seu valor justo, ao seu valor patrimonial, tá? Mas o desconto atual é esse desconto aqui, com a cota, né, PL valendo 87,49 e a cota de mercado 84,01. Aqui, né, mais uma vez, uma questão de rentabilidade. Desde o início do fundo, lá de 2017, né, ele também considera, né, o PL, né, não o valor de mercado, e fazendo, né, esse ajuste, ele teria dado ali 125,7% do IFIX no período, teria superado o IPCA e o CDI. Tá? Aqui, outra informação bastante positiva aqui é um dos fundos imobiliários de logística da casa, que tem uma posição relevante aqui no RBRF já tem um tempo. Ele conseguiu, né, a certificação LED O+, né, que é de operação e manutenção para o ativo, né, o empreendimento ali Galpão Extrema 1, que pertence ao RBRL 11, e também conseguiu o nível LED Platinum, que é o maior nível ali dessa questão ISD nos escritórios, né, com 80 pontos. Então, é realmente uma notícia bastante positiva essa questão da certificação, tá? Isso atrai inquilinos aí de grande capacidade. E aqui a gente chega agora, né, mais no portfólio atual, a questão, né, a comparação entre o IFIX e o RBR em termos de corporativo, né? Você vê que o RBR tem um percentual ali muito maior do que o IFIX, e aqui ele vai destrinchando a alocação, né, maior posição ali entre tijolo e corporativo, enquanto o IFIX, né, tem 49,5% da alocação em papel, o RBRF tem 32,6%, por exemplo, né, enquanto o IFIX tem 50,5% em tijolo, o RBRF tem 67,4%, e assim ele vai aqui com as maiores posições do RBRF é o HGPO, né, no segmento corporativo, com 9,7% do PL. Já o IFIX é o BRCR11. Aqui, em relação a galpão logístico, ele tem menos, né, sendo a maior posição o RBL11, e o IFIX, a maior posição é o HGLG. Deixa eu até aumentar aqui. Em relação a shoppings, né, o RBRF tem um pouco mais aqui, sendo o RBR Equity, né? Na verdade, ele usou aqui Equity para investir em ações de shoppings na bolsa, né? Ele colocou 3,9, enquanto a maior posição do IFIX é o XPML11, tá? Em recebíveis ele tem menos, sendo a maior posição o CCRF11, enquanto no IFIX a maior posição é o CANIP11, tá? E outros aqui, a maior posição é o FL2, né, que é um fundo de residencial, e o IFIX, a maior posição é o BBPO11,
11, tá, pessoal? Realmente muita informação aqui nesse relatório. A alocação por segmento do fundo, né? Corporativo está com 31%, recebíveis com 32%, shoppings com 11%, galpão com 9% e outros 17%. Tá? Ele ainda segmenta aqui a estratégia entre alfa, beta, CRI e liquidez, né? CRI, como o próprio nome já diz, para garantir ali um fluxo de rendimento, tentar manter um rendimento um pouco maior. Liquidez, né, já se explica. Beta seriam posições mais táticas, né, com foco em dividendos estabilizados e mais sujeito à oscilação de curto prazo. E o alfa é a principal estratégia do fundo, que é o foco em FIIs de tijolo, né, abaixo do custo de reposição e com foco na valorização de ativos, tá, pessoal? Então aqui a gente já viu o resultado, né, de 55 centavos por cota. Aqui a gente tem uma foto, né, dessa queda, ele vinha mantendo a distribuição ali de 63, né, utilizando a reserva, que é essa parte em azul claro. Em agosto, ele, né, queimou o que ele tinha de reserva ainda, teve aquele prejuízo também, né, terminou ali com um resultado de reserva zerado. A partir de hoje, não tem mais reserva para o RBR Multiestratégia. Tá? Aqui, na atribuição de performance, evolução patrimonial da cota, né, levando em consideração conforme os dividendos forem distribuídos, a gente já falou. E agora, pessoal, já chegando ao fim, a gente chega ali, talvez, na uma das partes também mais importantes, que é quando o gestor, né, ele abre a sua carteira, né, a gente já viu que o HGPO é a maior posição, né, seguido pelo residencial, com 8, fundo da própria casa de logística com 8,2. O TEP também é uma posição importante há bastante tempo, tem vários vídeos aqui no canal. O RBR Equity, né, que ele usa para investir, né, primordialmente em shoppings. Enfim, tá aqui estão todas não, né, uma parte dos ativos que o fundo possui, né, JSRE, tem vídeo aqui no canal, XPML, enfim, você deixa nos comentários se você está alinhado ali com o gestor, se você tem alguma dessas posições na sua carteira, tá? 67,7, né? 67,4, desculpa, está em estratégia de tijolo. 12,5 está em CRIs, aqui são os CRIs diretamente, e, né, se a gente considerar os CRIs mais os FIIs de CRIs, mais a liquidez do fundo, né, que seria o caixa, daria 32,6. Tá? Você vê que ele está com uma liquidez grande, né, provavelmente já, né, juntando essa grana para poder pagar aqueles ativos que a gente viu lá em cima. Então está aqui as posições dos FIIs de CRIs, né? O CCRF11, o RBRY11, o BTCI11, não sei se você tem alguns desses aqui nos seus FIIs de papel. Aqui, né, tá os ativos, né, os CRIs diretamente que ele investe, né, sendo um total de 12,5% do seu PL, e ele ainda abre aqui para a gente, né, as posições ali menos de 1%. A gente vai ver aqui, são, né, fundos ali um pouco menos conhecidos, mas ainda tem 6,6%. Né? A gente viu lá em cima, né, que dava ali 75%. Então ainda tem algumas outras posições aqui, tem uma posição bem pequena aqui, né, no fundo de hotéis da XP, tem o EDGH, que é o edifício Galeria, né, posição recente aqui do VIUR, né, que é o fundo de renda urbana da 20, enfim, outros CRIs também muito pulverizados, né, sendo um deles ali o Pão de Açúcar, e mais FIIs de crédito, né, representando ali 5,9, aí outros aqui mais conhecidos, né, tem o RBR11 também, que é um fundo da própria casa, e com o vídeo aqui no canal, então tá aí quase toda, né, a carteira do gestor possui, tá, pessoal? Não deixe de se inscrever no canal. Esse vídeo foi um vídeo um pouco mais longo, realmente tem muita informação aqui que o RBRF trouxe, mas não tem jeito, tem horas que a gente tem que aprofundar mesmo, tá? Não deixe de se inscrever no canal, deixar um like, grande abraço.